Não tem um domingo só que passe despercebido diante dos nossos olhos. Hoje, talvez com um pouco mais de intensidade, que eu queria fazer parte desse momento tão precioso que foi o louvor, mas não consegui. Mas o mais importante é você conseguir identificar que Deus está fazendo algo. Porque Jesus, ele pode assumir na sua vida uma posição histórica muito facilmente. E você descansar só na realidade das coisas que foram feitas por ele, conhecidas na palavra de Deus. Só que ele é Deus atual, real. Ele é Deus que fala hoje, que usa histórias antigas, bocas antigas, escrituras antigas, para entrar em contextos completamente atualizados e presentes nas nossas vidas. E o fluir do Espírito em nós nos habilita para perceber aquilo que o Espírito Santo está fazendo exatamente agora. Porque uma das chaves do sucesso para a vida nessa terra é você aprender a identificar o tempo exato que cada oportunidade pede uma ação. Às vezes você faz coisas certas, mas na hora errada, no cenário errado. E às vezes a oportunidade é de você agir e você deixa passar batido, porque não consegue discernir o tempo. O Espírito Santo é pontual. Tem uma agenda excelente nos céus. Ele não falha, ele não varia, nem no tempo, nem na forma. Quando ele age, você consegue perceber, o Espírito Santo está fluindo, ele está agindo, e você consegue perceber, você se torna tão pontual e sábio quanto o próprio Deus. Amém? E essa é a vontade de Deus. Quantas vezes você já não transicionou profissionalmente, afetivamente, trocou de relacionamento, trocou de amizade, trocou de emprego, trocou de ramo, trocou de curso. Quantas coisas você já não trocou na sua vida a despeito de experiências novas, de novidades? E quem colocou esse desejo no coração dos homens? Você acha que o desejo por novidade é um problema? O anseio por novidade é um problema? Ou é algo que Deus colocou no coração dos homens e Ele mesmo é incapaz de suprir? Talvez você não passou por mudanças, mas você já se pegou várias vezes olhando para a sua vida de maneira comum. Parece que não acontece nada. Tem coisa que parece que não muda. Tem área que parece que não sofre avanço, não sofre impacto. Parece que minha vida está sem sal, está sem graça. Mas por que você percebe? Porque o próprio Espírito Santo de Deus promove luz para nós entendermos as necessidades. Ver a necessidade já é a favor de Deus repousando sobre nós. Só que na maioria das vezes, percebemos a luz, vemos a necessidade, mas não atentamos os ouvidos para o que Deus está falando diante da necessidade. Que tipo de oportunidade tem sido posta diante de nós? E aí nós falamos o quê? O que a luz mostrou. Falamos dos resultados, falamos daquilo que nós estamos vendo. E falamos de maneira natural, de maneira comum. Não dá para caminhar de maneira comum com alguém que é extraordinariamente santo, justo, fiel, rico, próspero. Nós precisamos alinhar, ou andamos na frequência do Espírito, ou abandonamos essa realidade. Mas Deus não vai tirar essa sensibilidade de nós. Você vai continuar vendo lacunas, imperfeições, áreas que carecem de novidade. Mas olha, o Espírito Santo não está te escorraçando, não está te afligindo, não, muito pelo contrário. Ele está falando, você está vendo necessidade? Eu tenho suprimento. Você está vendo aqui a fraqueza? Eu tenho força. Você está vendo a escassez? Você está vendo a apatia? Você está vendo a incredulidade? Pois é, eu sou o pão que nutre para todas as áreas, todas as circunstâncias. Eu sou. Graças a Deus por você ter visto. Obrigado por você ter enxergado. Mas não para se abater, sempre para se lembrar a provisão do céu sendo dispensada sobre nós. Amém? Todas as vezes que o Espírito vem, todas as nossas reuniões são cheias do Espírito Santo. Todas. Todos os dias que eu oro aqui de manhã, eu ouço a voz do Espírito. Às vezes eu gravo no Instagram. Às vezes eu levo para as redes sociais. Prova social. O Espírito falou comigo hoje, quando eu orava. Todas as vezes que eu oro, Ele atende os meus pedidos. Todas as vezes que eu me relaciono, Ele me mostra novas faces.
profundidades escondidas, tesouros encobertos. É sempre assim, todos os dias. Eu não estou procurando uma outra esposa, mas eu quero uma face nova do meu amor pela que eu tenho todos os dias. Eu quero faces de progresso na criação dos meus filhos, no meu ministério. Olha, profetizaram aqui, eu aceito. Um prédio próprio. Mas eu acho que já chegou a hora de um lugar maior. Nós precisamos, ou pelo menos de um lugar que nós conseguimos usufruir de 100% do lugar. Estou queimando dinheiro ali. Quantos metros quadrados? Sem cadeira. Não dá para subir lá para cima, vai ficar esquisito. Então nós precisamos, perceber os sinais proféticos, andar de acordo com a nuvem. O Espírito está apontando, ele está mostrando. Cadê os sinais, sabe? Já tem dias, acho que desde o dia que eu pisei o meu pé aqui, eu percebi que o Senhor tinha algo para fazer nas nossas vidas no que diz respeito à cidade de Santa Helena ter um prédio próprio para si. E eu sempre orei por isso, sempre tive esse desejo no meu coração, mas em todo tempo, com os meus olhos, eu estou buscando os sinais. Porque para meia dúzia de pessoas, qualquer sala comercial atende. Então, Senhor, vai convencendo eles da necessidade. Faz eles chegar aqui um dia atrasado e não ter lugar para eles sentar, para eles aprenderem. Eu não vou falar para eles, vamos comprar um terreno, vamos para um galpão maior. Não, eles falam, pastor, vamos comprar cadeira. Aí o irmão vai vir tirar a oferta, vai falar assim, irmãos, nós estamos precisando de mais espaço, porque não está cabendo. Já está no meu coração, mas em vez de eu ficar lutando aqui para te convencer, o Espírito Santo vai adiante de mim, abrindo as portas, quebrando as trancas, despedaçando o céu de bronze, livrando o ambiente para que todo mundo perceba a movimentação dos anjos. Amém? Isso tudo é sinal profético. Está acontecendo diante dos nossos olhos. Deus está abrindo as portas para nos fazer participantes de um avivamento, promovido pelo Espírito, com uma multidão de testemunhas. Testemunhas, essa é a obra do Espírito Santo. Sabe por que você veio? Não foi porque você sentiu no seu coração uma necessidade. Não é porque você vai atrás de uma cura, de uma melhoria, de uma mensagem motivacional, não. Você veio porque o próprio Deus te atraiu para mostrar uma face que te coloca naquilo que Ele está fazendo. Deus tem compromisso com o reino e Ele faz questão de que você seja participante do que Ele está fazendo. Precisa? Não. É Deus Todo-Poderoso, dono do ouro e da prata. Ele pode formar todas as coisas pela sua palavra, mas olha só, escolheu nos fazer coparticipantes de toda a obra. O testemunho que vai atrair as pessoas vai acontecer a partir de um milagre no seu casamento, na sua empresa, na sua vida financeira, na vida dos seus filhos. Por quê? Porque Deus é bom e Ele quer aparecer na face dos seus. Ele poderia rasgar os céus e enviar luz, enviar fogo, Ele poderia fazer muitos sinais, prodígios e maravilhas, mas não, eu vou mexer no casamento do Pablo. Eu vou mexer na vida financeira da Renata. Eu vou tocar no coração dessa irmã. Eu vou multiplicar uma célula. Eu vou levantar um aleijado que tem 13 anos que não coloca os pés no chão. Eu vou fazer um sinal. Eu vou usar de bondade para que eles vejam, antes de tudo, que eu sou Deus gracioso, bondoso e Deus de amor. Isso inclui você. Inclui você. O que nós vamos experimentar aqui, e eu vou entrar aqui na minha palavra agora, projeta Atos 2, a partir do verso 1. Nós estamos falando do Espírito Santo. E esse livro, para quem pediu junto comigo, chegou. Tá bom? Então, se você colocou seu nomezinho na lista, pediu, está comigo aqui já. Você já pode pegar hoje e levar para você ler. Desse livro tem 21 mensagens. Nós já pregamos 10. Já pregamos 10. Tem uma aqui que ela é bem pequenininha, eu juntei. Então, se você quiser contar 12 ou 11, fica a seu critério. Já pregamos mais da metade do livro. Só que esse livro aqui, pelo jeito, não vai ser mais editado. A menos que isso toque demais o seu coração e ele aqueça o coração para uma reedição. Mas até o momento, os 10 que eu trouxe de Goiânia são os últimos. Você não acha mais. E não é pedida comercial, não. É o que tinha mesmo. Acabou. Saímos catando
Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não sei quando tem. Esse aqui é meu, está todo rabiscado. Normalmente eu dou, mas como a fonte secou, por enquanto, eu não te dou. Vou ficar porque é um livro de cabeceira, amém? Então, se você trouxe seu livro ou pegou ele agora, nós vamos ministrar o derramamento do Espírito Santo, que é o que acontece lá em Pentecostes. E tudo isso que eu venho falando para você, nós vemos ministrando aqui a partir do fluir do Espírito Santo de Deus em nós, envolve essa tarefa e essa obra, a expansão do reino de Deus. E o livro de Atos, ele tem como tema exatamente a expansão da obra de Deus, a partir de dois fatores: o Espírito Santo agindo e o testemunho que acompanha a vida dos apóstolos. Então, olha só, se você ler o livro de Atos, duas coisas estarão muito presentes. Uma é a ação do Espírito, o mover do Espírito, coisas extraordinárias acontecendo em todo o tempo. E outra coisa que você vai ver muito, algo extraordinário acontecendo na vida dos discípulos. Nos moradores dos vilarejos, com homens na porta dos templos, com pescadores, com carpinteiros, pessoas simples, sendo tocadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, para que outros vejam e testifiquem. Há poder no Deus que eles estão pregando. Há um fluir verdadeiro, extraordinário nessas palavras. Olha lá, o coxo levantou. Olha lá, o casamento foi restaurado. O irmão saiu das drogas. Olha aqui, o casamento salvou. Olha só, a estéril, mãe de filhos. Esse é o poder do Espírito Santo de Deus. E ele dá, juntamente com o fluir do seu Espírito, ele dá também uma oportunidade para você desfrutar de uma realidade. É a sua prosperidade. Eu vejo que às vezes os irmãos ficam tímidos de receber até a oração pelo dízimo. Não precisa nem falar nada. Olha, mas Deus é extravagante com favor. Ele não quer derramar sobre a sua vida um favor comedido, que te preserva, não. Ele quer escancarar a sua vida de bondade, até que se torne indesculpável o que ele está fazendo no seu dia a dia, no seu casamento, na criação de seus filhos. Não tem como esconder. A Bíblia fala que um homem chamado Obed-Edom recebeu na sua casa, por um breve tempo, 90 dias, 120 dias, no máximo, a Arca da Aliança. Aponta para a presença de Deus. E a Bíblia fala que nesses 90 dias, ele se tornou riquíssimo. A Bíblia não fala que ele ganhou muito dinheiro. A Bíblia não fala que ele ganhou algum dinheiro. A Bíblia fala exatamente muitas riquezas. Riquíssimo. Riquíssimo. Riquíssimo não envolve uma natureza de riqueza só. Não é só dinheiro. É dinheiro, é uma visão, é um negócio, é uma criatividade, é uma disposição, é uma sensibilidade para fazer algo que as outras pessoas não conseguem, para perceber novidade. Riqueza é diferente de dinheiro. Tem pessoas que só têm dinheiro, vivem na pobreza. Agora, riqueza é muito mais. Eu gosto muito de um exemplo, que é do presidente atual dos Estados Unidos, que eu tomei conhecimento quando ele não era mais o presidente. Então, ele quebrou, antes de se tornar presidente dos Estados Unidos, ele quebrou. E a quebradeira que se atesta a respeito daquela pessoa, o Donald Trump, é a quebradeira financeira. Não tinha mais dinheiro. Mas olha, permanecia em estado de riqueza. E aí as biografias, as testemunhas, as histórias, a imprensa relata algo que em 2 anos houve uma recuperação absurda do prejuízo. Em 2 anos ele se tornou também o presidente da maior potência mundial. Em 2 anos ele havia perdido dinheiro da vida inteira. E em 2 anos houve uma recuperação extraordinária. Sabe por quê? Porque a única perda que havia tido era perca de dinheiro. Era só uma perca financeira. A riqueza ficou. A riqueza envolve prosperidade, sensibilidade, um olhar empreendedor, uma coragem. Envolve um aparato espiritual, de conselhos espirituais, de coisas que te falam assim de repente, olha, intuitivamente, não vai por aí, vem por aqui, de repente, lá está a mina. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. E o livro de Atos, em todo ele você vai encontrar a intenção de Deus na expansão do reino. E olha só, projeta por favor, antes desse, Gênesis capítulo 1, verso 28.
Se você tiver com a sua Bíblia aí, quiser fazer a marcação, Gênesis 1, 28. E abençoou-lhes e disse: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Olha, a sujeição da terra não vem com empoderamento de indivíduos, mas com a multiplicação dos filhos. Você consegue perceber? O domínio aqui da terra, a sujeição das criaturas, não está para um homem Adão, ainda que fossem imagem e semelhança de Deus, sem transgressão. Ele fala assim, olha, sejam fecundos, se multipliquem, sujeitem a terra. A sujeição e o domínio vem por meio de uma expansão, de um crescimento. Então, o que o livro de Atos revela no empoderamento desses homens em Atos 2, mostra exatamente o centro do coração de Deus. Adão é o primeiro homem criado, e qual que é o plano de Deus para ele? Sejam fecundos. Em outras palavras, expanda a imagem e a semelhança que eu confiei nas suas mãos. Multiplique essa impressão. Leve o reino de Deus. Quais são uma das maiores indisposições da nossa geração? No que diz respeito a relacionamento. As pessoas estão preferindo criar pets. Por quê? São menos complexos. Só tem um problema. O domínio está por detrás de um relacionamento que só se faz possível com pessoas de natureza semelhante. Lá na cruz ele recupera uma natureza caída e nos dá uma santidade e uma justiça, nos habilitando para um novo relacionamento, uma nova comunhão. Por quê? Porque é assim que o reino de Deus se expande. Estou mandando você fazer filho não, mas olha, a indisposição para os relacionamentos, promovido por causa de amargura, ressentimento, que você já foi ferido muitas vezes, só ressalta diante dos seus olhos a indisposição que você tem de governar na vida financeira, de governar na vida emocional, de governar na vida espiritual. Por quê? Porque a alma generosa é que prospera. Alma, as emoções generosas. Tem problema não, você errou. Desligou meu microfone, né? Ok, tá certo, acabou minha voz. Fui ali, falei, Espírito Santo de Deus, eu preciso pregar. Não dá para passar isso para mais ninguém. Esse mover está passando, eu estou no meio dele, estou desde as 10 horas da manhã sentindo essas borboletas na boca do meu estômago. Quando eu entrei nesse lugar aqui, vi o jeito que estava ali no fundo, minhas mãos começaram a suar. Eu estou envolvido, eu não posso sair por causa de um recurso. O senhor tem, então o senhor me dá. Já tem aqui alguns minutos que eu estou pregando para você. Aleluia. Porque Deus supre, mas eu preciso pôr o pé nas águas. Olha, quando eu falo pressão, isso é muito particular. Então, não é uma coisa cósmica, uma coisa que eu vejo, não. É pressão, dificuldade para respirar. Sabe, coisas, cenários e dias tão cinzas que a sua respiração fica cansada. Está tudo certo, está tudo normal, mas você não consegue entender uma pressão contrapulmonar. Está ruim até para respirar. Quando você tem qualquer chateação, faz subir aqui no seu peito um nó, que tampa a sua garganta. Se alguém te pressionar mais um pouquinho, você chora. Aí você não consegue explicar o tipo de pressão. Estou falando dessas coisas. Às vezes sobe até promover uma fragilidade nos ossos. Você fica espreguiçando o tempo todo. Vou fazer um alongamento, não resolve. Só muda a área da pressão. Então, é todo tipo de pressão. Por quê? Porque nós estamos percebendo a direção. Há ventos contrários. Se Deus tem um plano, alguém se levanta contra. Se Deus tem uma direção, alguém se faz contrário. Projeta Gênesis capítulo 9, verso 1. Para mim falar mais um pouquinho sobre expansão. Gênesis o quê? 9 o quê? 1. É a história de quem? Noé. Olha o que Deus fala para ele. Abençoou Deus e os seus filhos. E lhes disse, meu Deus, a mesma coisa. Que insistência é essa? Que vontade é essa? Que desejo é esse? Por quê? Porque, olha, Deus nunca se enganou. O que está no centro do coração dele é o que é bom.
é o que é agradável e é o que é perfeito para você, para o seu casamento, para a sua casa, para os seus filhos, para os seus netos, bisnetos. Por isso que ele insiste. Ele chamou Adão, não deu certo, você sabe, ele comeu do fruto que não deveria ter comido. Então chama outro nome, outra pessoa, achou alguém íntegro. A Bíblia fala que esse Noé, que foi chamado para fazer uma arca, ele foi encontrado íntegro, inteiro, sem mistura. Pessoas intensas, né? Não é aquele que está com um pé para cá e um pé para lá, e fica até o último minuto esperando, vamos ver. No final eu resolvo, se eu vou de lá ou se eu vou de cá, mas a qualquer momento eu posso estar lá e posso estar aqui. Não, Noé era diferente. Noé, quando ele entrava, ele botava os 2 pés na promessa e falava, aqui é o meu lugar. Eu e a minha casa estamos aqui. Eu vou entrar nessa terra quando ela secar com os meus filhos. E Deus fala para ele, agora cabe a vocês retomar o meu plano. Sejam fecundos, se multipliquem, encham essa terra. Por quê? Porque é assim que o reino se expande. Projeta agora Gênesis capítulo 12, verso 2. Estou só mostrando para você a insistência de Deus em te abençoar a partir do crescimento, da multiplicação. O que fala aí? Deus está falando com quem? Com quem? Está falando com quem? Deus está falando com Abraão. Volta um versículo, por favor. Verso 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Olha só, para aí no 1. Não é só se envolver com gente que vai dar certo. Não é qualquer tipo de relacionamento. Tem ambientes que precisam ser abandonados. Ele acaba levando o primo lá na frente, a ordem de novo. Se Ló for para a direita, Abrão vai para a esquerda. Para onde ele for, para onde ele escolher, vai no sentido contrário. Por quê? Porque não é só manter relacionamento, se apaixonar por pessoas, fazer filhos. Não, aturar algumas coisas tão difíceis de serem aturadas. Não é só isso. Tem as pessoas certas. Tem que ser as pessoas que anelam um chamado. E ele fala, larga todo mundo. Vem para mim, eu vou te mostrar uma terra. Verso 2. De ti. Agora não tem uma ordem para Adão, seja fecundo, para Noé, seja fecundo. Não. Abraão, vem para cá, vai para esse lugar que eu me responsabilizo de fazer de você uma numerosa nação. Agora a responsabilidade do reino não está mais sobre a sua fecundidade. Parece que você não gosta do negócio. Ser fecundo, na minha opinião, é a coisa mais deliciosa da terra. Te dei de presente, parece que vocês não estão entendendo. Então vamos fazer o seguinte, olha para as estrelas. Consegue contá-las? Vai contando enquanto eu me encarrego de fazer aquilo que precisa ser feito. Farei de ti, é o mesmo plano? É o mesmo plano de multiplicação ou não? Fazer de um estéril, pai de numerosa nação. Sabe como é que Abraão ficou conhecido por nós? Pai da. Você é filho por meio da? Então você é filho de quem? Qual é a sua descendência? Tem uma paternidade espiritual. Filhos de Abraão, será que são muitos filhos? Será que só tem essa congregação agora dos filhos de Abraão cultuando a Deus? Ou tem milhares espalhadas só no Brasil? Então são muitos filhos, por quê? Porque a vontade de Deus é a expansão do reino, crescimento. Olha para mim, se perde não. Agora projeta Mateus capítulo 28, verso 19. Mateus, qual? 28, 19. Foi? Portanto, ide e fazer o quê? Olha, volta um verso, por favor. Não mexe com ele não, deixa ele sozinho. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada. Aonde? No céu e na terra. São duas dimensões que compreendem a existência do homem. Você só consegue pensar em variação envolvendo céu e terra. Ele falou assim, ó, tudo, toda autoridade. Não sobrou nenhuma para Satanás. No céu e na terra, está no meu nome. Portanto, com base no meu nome, com base na minha autoridade, ide e fazei o quê? Discípulos. Fazei discípulos. Será que anela com os pedidos anteriores? Qualificou uma comissão de homens para fazer discípulos. Olha, discípulos de Jesus precisam carregar um DNA, sim ou não? Qualquer pessoa é discípulo de Jesus?
Qualquer criatura é discípulo de Jesus? Não. Passa por um crivo. Precisa reconhecê-lo como Senhor. Crer no seu coração, confessar com a sua boca. Ele estava pedindo, olha, multiplica a minha descendência. Em outras palavras, ide, portanto, e seja fecundo. Se multipliquem. Deem continuidade para aquilo que eu comecei. Então, olha, a expressão dos Atos dos Apóstolos no livro de Atos relata exatamente a vontade de Deus por meio do Espírito Santo. E ele faz isso sempre com um casamento perfeito. O agir do Espírito. Alguém consegue ver o Espírito Santo? Tem alguém vendo o Espírito Santo aí agora? Está vendo na minha vida? Tá não. Mas tem alguém que parece que está embaixo de uma influência aqui atrás do púlpito. Sim ou não? Você não consegue ver o Espírito. Por quê? Porque o seu relacionamento com Ele é por meio de outro Espírito, o Espírito da fé. Certeza das coisas. Então, olha, não está no contexto, não está na solicitação, não está na hora de você ver, mas agora tem uma expressão. Esse cara fala de uma maneira diferente. Esse louvor está sendo tocado de uma maneira muito espiritual. Eu ouvi os anjos marchando. Tá vindo. O céu vai abrir. Meu Deus, é hoje. Maranata, rasga os céus e vem. É ou não é? É sim, intensidade. Tem cara. Tem vibração, né? Tem veias. Suor escorrendo no rosto. E o que você percebe? Nossa, tá diferente. Por quê? Porque o agir do Espírito Santo de Deus não fica escondidinho, não. Ganha expressão, ganha face. Por quê? Porque a vontade de Deus é que por meio do testemunho seja crescente o seu reino, seja fortalecida a sua igreja, expanda-se a sua obra nessa terra. Então não é por acaso os enjoos, as exigências, a autocobrança, não é por acaso. O próprio Espírito Santo, ele se encarrega de produzir dentro do homem, dentro do cristão, dentro do filho, um desejo por uma expressão maior. Eu fico daqui às vezes pensando, põe aí um negócio, mas vai, solta a voz, vou ter que ir lá. Vai, olha o Espírito aí, tá descendo, vai pegar todo mundo, grita! Eu não tenho voz, me ajuda, eu só vou pregar, só posso pregar. Vou fazer uma aula de canto. O dia que a pastora pregar, eu canto. Não fique sem participar. Mas é assim mesmo, o pastor é fominha, sou mesmo. Porque é o que Deus está fazendo, não quero ficar de fora. Faço questão de ser participante. E quando eu vejo, nossa Deus, aqui jovens, foi para isso que nós somos chamados. A sua intensidade não é para o pecado, não é para a perdição. Você foi chamado para gastar os seus dias, sua energia, para suar na presença do Senhor. Enche o meu coração de expectativa. Eu quero me tornar participante. Eu olho no relógio, ainda falta 15 minutos para eles terminar. Eu falo, não, mas já começou, então eu quero estar lá. Eu vou. Por quê? Porque é assim. Para aqueles que creem, recebem o Senhor Jesus, nós falamos que eles nasceram de novo. Isso não é literal. Não acontece fisicamente. Nenhum adulto volta para o ventre da mãe. Não se torna proveta. Não, acontece no Espírito. De maneira invisível. Ninguém vê nada. Mas de bate-pronto se faz uma pergunta. Você quer ser batizado? Sim ou não? É um selo. É um selo de uma realidade invisível. Por quê? Porque é assim que o reino de Deus avança, com sinais extraordinários, secretos, escondidos por meio do Espírito Santo de Deus, mas com uma multidão de testemunhas. Então quem explica o prazer de um pastor com uma igreja cheia? Ninguém, porque nem ele sabe por que ele quer. Aumenta o problema, aumenta o trabalho, aumenta a despesa, aumenta os copos. Antigamente nós comprávamos uma vez por mês, agora toda semana tem que comprar copo. E eu vou feliz, tem gente bebendo água. Faz aí no Videira News aí, talvez eles podem beber no mesmo copo. Sem mesquinharia, não tem problema, compramos copo, compramos o que precisar. Por quê? Porque a expansão tem um crescimento que nos atrai. Amém? A expansão do reino de Deus. Lucas capítulo 24, verso 49. Não sei se vai dar tempo. Mas eu vou entrar em Atos 2. Lucas 24, 49. Quem que escreve o Evangelho de Lucas?
Quem? Ele ficou com medo de ter pegadinha. Lucas escreve. E quem que escreve os Atos dos Apóstolos? Lucas. Então, esse evangelho e as cartas apostólicas, ou os Atos dos Apóstolos, eles são casados. É como se fossem continuidade. E olha o que Lucas escreve aqui, embaixo da influência do Espírito Santo de Deus. Lucas capítulo 24, verso 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Qual que é a promessa do Pai? Promessa do Pai no singular, qual que é? Ele deu duas ordens. A primeira foi para Adão, seja fecundo. Deu outra ordem para Noé, faz uma arca, blá, 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 blá. Acabou o dilúvio, ele falou o quê? Seja fecundo. Agora, ao invés de dar uma direção, ele faz o quê? Uma promessa. Qual que é a promessa? Ei, estéril, Abrão, casado com essa mulher seca e velha, farei de vocês uma numerosa nação. Qual que é a promessa que ele está falando aqui? Promessa feita para Abraão, que anela o que? O centro do coração de Deus. O crescimento, a expansão do reino, a formação de discípulos, a geração de muitos filhos. Aí ele fala assim, olha, permanecei, pois, nessa cidade, em Santa Helena de Goiás, na videira, até que do alto vocês sejam revestidos, envolvidos com o poder do Espírito Santo. Não é Atos ainda, é Lucas. Mas ele está falando, olha, fiquem aqui gestando um momento que do alto vocês serão cheios de poder. Para quê? Porque essa promessa de numerosa nação está completamente ligada a um revestimento de poder. Você não faz porque você prega bem, Wendel Miranda. Você não faz porque os milagres acontecem na sua mão. Você não faz porque a sua célula multiplica, porque você jejua. Você não faz porque ora. Você não faz porque não é você quem faz. Eu faço de maneira sobrenatural, porque aqueles que creem gestam um ambiente espiritual e do alto são ungidos. Sabe por que cresce? Ah, porque agora o pastor pegou no chifre do boi, agora vai. Não, não é. Ah, é porque o pastor faz isso e aquilo, administra bem, visionário, os líderes de célula são diligentes. Nem são. Confesso para vocês, somos os piores. Provavelmente fizeram uma lista lá, falou assim, pega a lista de trás para frente, vamos começar assim, aterrorizando. Já achou o Wendel Miranda com W, aí deve vir coisa boa. E aí, não presta. Não serve, não vai, não fica. Começou não sei quantas vezes, está parado. Isso aí não dá nada não. É ele então, põe na lista. Vai ser o cabeça de todos. Põe como pastor. Arruma outra aí. Aí arruma uma morena, bonita, claro, foi eu que escolhi. Deve estar por aí. Linda, perfeita, mulher de Deus. A única parte boa, competente, perfeita do meu ministério. São esses meninos lindos que eu olho. Rapaz, sempre tive uma cara assim, basé, encardida, cabelo estranho. Esse menino tem cara de rico. Esse é branco, olho claro. Desgrama. Depois tem que editar, hein? Ah, Jesus! Aleluia. Espírito Santo é Deus. Espírito Santo é Deus. Ele está sobre nós. Amém? Então pega os desqualificados. Mas olha, opera de maneira extraordinária como? Ungindo. Ser revestido de poder é ser envolvido com um poder inexplicável. Nós vamos crescer, vamos multiplicar, porque é a vontade de Deus. É o que Deus faz quando Ele acha um montinho de gente disposto a crer. Então, não depende de nós, não depende das nossas contribuições, não depende do nosso trabalho, não depende de mim, não depende de você. Não aceite esse fardo. Por quê? Porque é algo inexplicável. Desce sobre nós um revestimento de poder. Por quê? Único e exclusivamente porque nós nos reunimos. Precisa ser uma reunião grande? Não. Se 2 ou 3 fizerem isso em meu nome, eu me coloco ali, ungindo eles. Mas olha, é o seguinte, quando eu entro no meio de 2 ou 3, vem um poder sobrenatural. E 2 ou 3 passam a arrastar multidões.
Por quê? Porque essa é a minha vontade, esse é o meu desejo. Não é a arrogância do pastor que está correndo atrás de celebridade, não. Querendo ser famoso, conhecido, não. Acho que o pastor é o primeiro a perceber que o crescimento tem algumas direções específicas e alguns custos. Eu não uso o que eu quero, principalmente aqui que mora em cima do prédio. Não posso ser visto na calçada. Esses dias eu coloquei um boné, alguém olhou para mim e falou assim: o senhor está diferente? Boné, irmão, você nunca viu? É boné, esse aqui vende em todo lugar. É boné, cabeça, boné. Estou diferente o quê? Uma pessoa normal, saindo sem pentear o cabelo, acabei de banhar. Lavei meu cabelo com sabão de quadro. Tá assim estranho, não passei creme. Pus um boné. Nunca fez isso, não? Pelo amor de Deus, me deixa em paz. Cercado de favor e de cuidado. Até isso, se eu estou de boné, as pessoas percebem. Amém? Então, não são coisas específicas e direcionadas a nós, nem para suprir o ego humano. Não, é a obra de Deus. No nome de Jesus, abre o seu coração. Deus está fazendo maravilhas, procurando a multidão de testemunha. Ele quer fazer o que vai fazer aqui, a expansão do reino dele, a partir do seu espírito. Mas ele quer fazer de você participante. Como? Fazendo dos seus filhos pessoas brilhantes, saudáveis, notáveis. Para que todo homem saiba, olha, isso aqui tem fonte. Por quê? A raiz anterior, os pais desse menino eram problemáticos. Era cheio de problemas, cheio de dívida, cheio de amargura, cheio de ressentimento. E olha as pérolas que eles fizeram. Só pode ter alguma coisa a ver com Jesus. Não tinha como, daquela fonte ali de miséria e de escassez, vir riquezas como essas. Por quê? Porque no envolvimento do trabalho com a obra de Deus, ele seleciona os seus diamantes. Amém? Pelos seus filhos, creia. Tem algo muito grande acontecendo no nosso meio. Não sei se eu posso falar isso aqui, mas nós vamos descobrir quando for para a internet. Ainda bem que tem pouca expressão, vai chegar ao conhecimento de pouquíssima gente. Mas na Semana Santa eu fui lá no prédio central da Igreja Católica que nós temos na cidade. Enorme. E eu sou assim apaixonado por estrutura religiosa. Eu gosto de ver como é que funciona, como que vai fazer, porque não tinha um estacionamento claro. Quero ver como é que vai fazer quando encher. Tanto de cadeira desse, fui lá, dei uma voltinha. Meu amigo, todas as ruas que envolvem o prédio estavam cheias de carro, para cima e para baixo. Os carros subindo de um lado, outros carros descendo. Três ruas paralelas. 6, na verdade, 3 para cima e 3 para baixo, com carros estacionados. Eu não entro porque vai que alguém me filma, mas pela frechinha da janela eu vou passando discretamente, esticando o olho, contando assim mais ou menos. Olha, daqui para lá deve ter umas 250 pessoas. Olhando daqui para lá tem mais... Rapaz, não tem menos de 500 pessoas. E olha que eu sou bom de conta, viu? Para contar mesmo de igreja, eu sou perito. Se tiver sentado, então, olhei, eu falei, olha, talvez nessa cidade, no que diz respeito à igreja cristã evangélica, nunca ninguém cogitou uma possibilidade de uma igreja de milhares. Uma cidade com 39 mil habitantes, tem uma igreja com 1.000, é um avivamento, é um milagre muito grande. Aí eu olhei, pensei, né? Tem quanto tempo que eu estou pregando? Não dá para ver, né? Depois tem que cortar isso aí. Eu falei, não é possível que eu pregue pior que esse padre. Não, você me der um prédio desse tamanho aí, nós vamos bater 1.500 pessoas aqui dentro. Vou fazer 2 cultos no domingo. 2.000 pessoas ouvindo o Evangelho da Graça, sendo revestido de poder. Me dá um espaço, pelo amor de Deus. Olha, talvez de maneira religiosa, você nunca vai olhar, e nem vai mesmo não. Mas eu fiquei impressionado com a grandeza. Eu falei, se o Senhor deu para eles, que estão pregando um trem esquisito que ninguém entende, dá para mim que estou fazendo as coisas certas. A justiça própria seja vencida agora no nome de Jesus. Mas sabe o que eu vi e fiquei para mim? É possível. É possível. Eles estão aqui porque tem uma sede no coração deles. Eles têm uma fé, algum tipo de fé, não interessa se é diferente da minha, mas aconteceu uma vez, então faz outra vez. Faz outra vez. Como dessa vez aí, faz de novo. Não é possível que não tenha outra praça dessa. Não é possível que esses irmãos aqui não tenham disposição para enriquecer e repetir os feitos ali, ó. Vamos juntos. Por quê? Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais. Os meus olhos viram. Não é inveja não, irmãos. É inspiração. Eu quero para mim. O pai que está lá é o mesmo que está aqui.
Eu sou filho. E olha, tem uma particularidade. Eu sou o filho amado de Deus. Eu sou uma espécie de xodó. O cuidado é diferente quando diz respeito ao Wendel Miranda. Sacode, mexe, vira, põe do lado avesso e quando termina o Wendel Miranda está abençoado. Muda, envia, mexe, sacode, bate, chuta. Quando termina, o Wendel Miranda foi abençoado. Não depende de nós. É favor vindo dos céus na nossa direção, amém? Atos capítulo 2, verso 1. Vamos começar a pregar. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha, nunca houve de maneira tão massiva e insistente um apelo no nosso meio para os desigrejados. Para que as pessoas congregassem de maneira... Faltou o termo. Não quero chamar de cigano. Facultativa, boa palavra. Facultativa. Um dia está aqui, um dia está ali. Hoje eu assisto no YouTube. Posso acompanhar daqui, promovendo o isolamento. Mas olha só, o dia que os discípulos foram revestidos de poder, eles estavam todos reunidos. Reunidos. Não, pastor, eles estavam no Espírito conectados. Basta estar no mesmo Espírito. É assim? Não. Completa a frase. No mesmo lugar. É importante congregar? Certamente. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram, alguns, só os apóstolos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a, de novo, cheio do Espírito Santo de Deus. Como que eu percebo? É só olhar, meu irmão. É só olhar. É só olhar. Tem uma energia diferente ali. Meu Deus, o que aconteceu? O homem possuiu. Pegando no pé, mas é porque eu gostei. Tá bom? Tem uma evidência, tem uma expressão. E olha aqui, o livro de Atos menciona 2 vezes. Línguas de fogo. Não eram línguas normais, não era português, não era inglês, não era o grego, não era o hebraico, não era o aramaico. Não, eram línguas incendiadas. E aí qual foi a evidência que eles perceberam? E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as... Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade. Meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua materna. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus, todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elemitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia. Acabando o tempo. Das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos aqui, residem aqui, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas ou as grandezas de Deus, todos atônitos, perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: não, isso aí é... pastor aí está embriagado. Essa empolgação aí é porque domingo, rapaz, o bichinho deve ter, frente do campo aqui, ó, deve ter enchido a cara. Isso é embriaguez. Confundiram a empolgação. Isso é só emoção, está emocionado. Colocou na conta da naturalidade. Mas olha só, o Pentecostes não é qualquer dia. Penta, fala de quê? 5, não é? Pentecostes aponta para um número específico. Se você olhar a tradução no original, significa 50º. Que significa? 50. Em outras palavras, 49 mais 1. 49 mais 1. Envolve quantas semanas 49 dias? 7. Então, exatamente após a Páscoa, 7 semanas.
7 domingos ininterruptos. Né? Na verdade, eles contam sábado, domingo é o 50º. Então, era um dia específico, um dia perfeito. O 7 na Bíblia aponta para a perfeição. Sabe como é que era chamada também a festa de Pentecostes? A festa da colheita. E olha só, você pode olhar para isso de maneira natural, mas projeta, por favor, João, capítulo 20, verso 22. João 20, 22. E a Bíblia diz o seguinte: e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Qual que é o contexto aqui? Finalzinho do Evangelho de João. Jesus aparece no meio dos discípulos. Era a primeira das aparições. Se você voltar um pouquinho, no capítulo 20, aqui nós estamos no finalzinho, no verso 22, mas se você voltar no início, você vai perceber que de madrugada Maria foi lá, teve uma visão, conversou com os anjos, em seguida levou alguns discípulos e permaneceu ali chorando. Os discípulos voltaram para casa. E aí o que Jesus faz? Na tarde do mesmo dia. Qual dia? O dia da ressurreição, que nós chamamos de... Dia da ressurreição nós chamamos de Páscoa. Era o mesmo dia. Jesus se faz presente no meio deles e sopra o Espírito sobre eles, como quem coloca uma semente em um solo. E fala para eles: olha, agora a semente foi plantada. Fiquem na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder. E olha só, 7 semanas, 49 dias mais um. Dia seguinte, dia da festa da colheita. Um vento impetuoso envolve a plantação. Todos aqueles homens, ao receberem o sopro, receberam o quê? Uma semente divina, uma nova natureza. Tinha algo crescendo, mas ele falou assim: olha, eu quero mais do que você. Eu quero mais do que o que está dentro. Eu quero uma expressão. E do alto foram revestidos de poder. E olha só, no dia da festa da colheita, frutifica-se uma semente interior. Ganha expressão, uma realidade que havia nascido ou sido plantada no coração dos homens. E às vezes nós restringimos as expressões. Por quê? Não, somos todos filhos de Deus. Temos aqui as primícias do Espírito dentro do nosso coração. Isso é que é importante, como se pouco importasse as expressões. Mas se você continua lendo o livro de Atos, toda vez que uma realidade nova era plantada no interior de um homem, uma evidência acendia diante dos olhos da congregação. Línguas como que de fogo. Uma linguagem estranha, diferente. Como que pode um falar inglês, outro falar japonês, outro coreano e todo mundo se entender? Eu não sei se você sabe, mas lá em Babel, o próprio Deus, percebendo a unidade, confundiu as línguas. Confusão de línguas, eles não conseguem interagir mais, não conseguem seguir o mesmo curso. Por quê? Coloca um japonês para falar com um nordestino, um santelenense. Não sai muita coisa não. De repente fala: não, esse aí não presta não, vamos desmanchar, vai você para lá e eu para cá. Não consegue manter a unidade, por quê? A comunicação está destoada. Mas aqui aconteceu algo extraordinário. Não importa qual fosse a língua materna, eles conseguiam se compreender. Um era metalúrgico, o outro era pintor, o outro era eletricista, eu sou pastor, e o outro era não sei da onde, não sei do que. As experiências eram distintas, o jeito de falar, a perspectiva, a maneira de entender, os contextos, todos bagunçados. Mas quando o Espírito os revestiu de poder, só de olhar na direção, sabiam que tinha algo especial acontecendo no meio deles. A igreja crescia porque havia um revestimento de poder inexplicável. Pastor, como é que o senhor explica isso? Não tem explicação. É unção, é poder extraordinário. Não cabe no seu entendimento. Ainda que eu escrevesse livros para falar o que é, no final nós chegaríamos a uma conclusão. Não tem como explicar. Mas é verdade. Olha os fatos. Amém? Então, evidência. E aqui a evidência é falar em línguas. Mas em todo o contexto da palavra de Deus, eu tenho 5 minutos. Vocês me dão mais 5? Glória a Deus. Senão eu não termino. Para a glória de Jesus. Mas olha, a nossa caminhada não se resume só à posição de filiação. Não. A expansão do reino foi entregue nas nossas mãos. A fecundidade está à nossa disposição. Basta que você se disponha a gestar um ambiente apropriado para do alto ser revestido de poder. O que acontece com o apóstolo Pedro, logo depois do Pentecostes? Ele sai a pregar. Por quê? Porque o Espírito vem de maneira a nos revestir de poder, mas não é para você ficar com o poder. Uau, isso aqui é poder. Não. Vem para que as pessoas vejam. Tem algo diferente nesse louvor hoje.
Tem alguma coisa acontecendo. Meu Deus, essa igreja vai dar certo, hein? Motivação. Por quê? Porque se aproxima da realidade, daquilo que é a vontade de Deus, agradável, boa e perfeita. Crescimento, multiplicação. Amém? Projeta, por favor, 1 João, capítulo 4, verso 20. Por quê? Porque quando nós temos o amor de Deus, de alguma forma, se essa semente foi plantada no nosso coração, ela precisa ganhar evidência. Então, aquele que fala que tem o amor de Deus, mas não consegue amar o seu irmão, não está expressando de acordo com a residência dessa divina semente. E olha o que a Bíblia diz aqui. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. A respeito de quê? A respeito da semente que está no seu coração. É impossível isso acontecer. Nós fomos habilitados a dar aquilo que nós recebemos. Então, se temos amor, agimos amorosamente. Com quem? Com os irmãos. Por quê? Porque é assim que Deus caminha. Pelo Espírito se levanta demonstrações, testemunhos. Testemunhos. Por que as multidões seguiam Jesus? Por causa dos sinais. Então, olha só, quem se aproxima de você, se aproxima crendo, é cristão, tem a semente do amor. Então ele espera o quê? Ser amado, ser compreendido, ser acolhido, ser entendido, não tomar as mesmas pancadas que toma lá fora. Por quê? Então é melhor ficar lá fora. Mas olha só, o mover de Deus traz em si, no seu contexto, evidências. Evidências. Então, eu sou amado, eu sou amado, eu sou amado, eu sou amado, mas não ama ninguém. Fala mal, denigre, vira a cara, maltrata, torce para que dê errado. Ué, é mentiroso. Por quê? Porque o reino avança com evidências visíveis. É por isso que o Espírito Santo desce revestindo de poder e de repente eles agem, falam, línguas como que de fogo. Projeta Lucas capítulo 6, verso 45. 6, verso 45. O homem bom, do bom tesouro. Qual tesouro? Coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala cheio de coração. Olha, essa experiência de João 20, verso 22, quando Jesus sopra, o sopro aponta para a vida. A vida do Espírito se fez residente dentro do homem. Encheu o coração do homem. Então, para aquele que recebeu a vida de Deus, Deus é pequeno? Deus tem pouco? Deus é escasso? É miserável? É grande. Então, Deus enche o coração. Então, quando a boca abrir, tem que ter uma evidência clara de que tem um coração cheio diante de nós. Por quê? Porque o Espírito age expandindo por meio de testemunhos. Então, quando eu olho, o que é que eu vejo? Amor. Quando eu olho, o que é que eu vejo? A grandeza daquele que habita, porque o que sai da boca é anelado com a grandeza daquilo que está dentro do coração. Projeta, por favor, Atos, capítulo 2, verso 28. O verdadeiro arrependimento é expresso pelo batismo nas águas e uma confissão pública de fé. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Não era isso que eu queria, não. Atos 2, 28. Anotei a referência errada. Deixa eu procurar aqui na minha. Não vai dar tempo de corrigir, não. Vamos para o próximo. Atos 2, verso 4. Senão vai acabar meu tempo. Você me deu aí 5 minutos. Não sei que mesquinharia é essa. Atos 2, verso 4. Olha só. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a evidenciar o enchimento. Mostrar que estavam cheios. Então, o que é comum para aqueles que foram cheios do Espírito Santo de Deus? Falar em outras línguas. Segundo o quê? Segundo o próprio Espírito. Segundo o próprio Deus residente. Aquele que mora no seu coração. Começa a fluir. Não, pastor, mas eu não fluo é porque eu tenho vergonha. Olha, se tem timidez que te trava, é porque você ainda não se deparou com a grandiosidade daquele que habita. É imparável. Olha, quando você percebe o quão grande, o quão poderoso, a dimensão, a altura, a largura, profundidade, comprimento do amor pelo qual você foi atraído, não tem restrições que te travem. Aquele que é aperfeiçoado no amor lança fora todo medo, toda preocupação exagerada. O que vão pensar de mim? Não vão pensar nada, não pensam nada de mim. E se pensam, problema de quem pensa.
Eu tenho pensamentos a meu respeito. E os meus pensamentos anelam com uma divina semente que foi posta no meu coração. E quando eu volto para os pensamentos dele, sabe do que eu me lembro? Maiores são os pensamentos que ele tem ao meu respeito. Pensamentos de paz, para me dar um fim desejado. Filho meu, o que você deseja? Que é igual? Vou dar para você. Que é do mesmo tamanho, com essas pedras bonitas, com essa porta, que é esse? Me dá esse orçamento. Deixa eu administrar esse recurso. Eu quero essas paredes. Paredes de 50 centímetros. Põe aqui no meu prédio. Traz para mim. Vamos pôr aqui colocar uma oliveira na frente. 300 anos. Glória a Deus. Fez para a pastora Luiz, faz para mim. Então, olha só. Evidência. Testemunho. De alguma forma, em algum momento, o Espírito Santo vai mostrar a face dele a partir do nosso comportamento. Evidências. Tudo que Deus faz traz consigo a aparência do que ele está fazendo. O gesto, o modelo, não é normal. Está diferente, está acontecendo algo, é especial, é da parte de Deus. Por quê? Porque é assim que ele expande o reino, por meio do Espírito e segundo os testemunhos. Você quer ter testemunho para dar? Eu sei que nós brasileiros nos acostumamos aos testemunhos, né? Então ninguém quer dar testemunho, porque os testemunhos que estão fazendo sucesso na internet é o testemunho do cara que pintou e bordou, né? Fez tudo que não podia, foi esfaqueado, preso. Aí, não, o dele vale a pena contar, o meu não. Não, eu nunca fiz nenhuma dessas besteiras, não. Nenhuma. Então, assim, não espera uma transição muito longa, não. Mas se você se aproximar, você vai se aventurar com a beleza dos feitos de Deus na minha vida. Por quê? Porque é Deus que está fazendo. Eu me emociono para contar, eu me contagio, eu me encho de fé. Por quê? Eu tenho certeza que vai acontecer. Eu lembro exatamente o dia que nós transicionamos de rede, lá na videira do Garavelo. E eu falei para os meus discípulos assim, não, se você olhasse para os meus discípulos, você ria. Meus discípulos eram assim, homens cheios do Espírito Santo, poderosíssimos. Mas era assim, completamente improvável. Mas na rede que nós estávamos, era o discipulado que funcionava. Os resultados que nós acumulávamos eram assim, inimagináveis. E aí, muda-nos de rede, manda para um lugar onde tinha os feras da videira do Garavelo. Todo discipulador estrelinha estava lá. Falei, meu Deus, não vou dar conta. Já estava bem assentado aqui, agora eu tenho que ir para lá, o que eu faço? Aí o pastor sentou para conversar comigo, e aí, está com expectativa boa? Eu falei, não, estou com medo, porque o cara ali fecha o encontro sozinho. Esse aqui, essa menina é não sei o quê. Eu tenho até medo deles revelar meus pecados aqui no meio deles. São todos maiores do que eu. Conversamos, comemos um espetinho, no final ele bateu no meu ombro e falou assim, você já é um deles. Fui embora. Cheguei na minha reunião de discipulado e falei assim, então, nós somos os últimos, a vez não é nossa. Você lembra da história de José? Diante de Jacó com seus filhos? É chegado o tempo de Deus cruzar os braços. E aquele que está para a promessa que se cuide, porque a mão direita vai repousar no último da fila. Se vocês crerem e permanecerem, nós vamos trabalhar muito, porque nós temos que conquistar espaço. Temos que dar credibilidade, estamos num cenário novo, não sabíamos como é que funcionava, vamos ter que correr mais. Mas se você permanecer firme na promessa, Deus vai cruzar os braços sobre nós, você vai estar comigo no dia. Sabe o que aconteceu? Foi esse discipulado que deu origem à rede que nós saímos de lá, quando nós fomos de 5 células para 7 células, 9 células, 12 células, 15, multiplicamos, levantamos discipuladores, fizemos o que precisava fazer. Eu estava tão feliz que no último percurso, antes de vir para cá, sabe o que eu tinha desenhado no meu coração? Eu vou levantar um último discipulador e eu quero começar do zero. Fui liderar uma célula. Essa célula deu 47 pessoas. Eu escolhi 2 caras lá, completamente improvável, e falei, vou começar de novo. Aventura. Parece que eu já experimentei de um tudo aqui, vou multiplicar, vou levantar o fulano pega o meu discipulado, funcionando, não vai ter problema, vai ser feliz, e eu vou quebrar os cocos aqui com esses caras. Eu vou bater cabeça de novo, vou começar do zero. E fiz. Essa célula no começo do ano, era pouquíssimos meninos, adolescentes, juvenis, de repente foi enchendo. No dia da multiplicação, nós multiplicamos em 3 células com 12 pessoas. E aí, sabe o que aconteceu? Estava tão contagiado, tão com vontade de começar de novo, que eu fui apresentado lá no prédio da videira do Garavelo como pastor e assumi a rede com 255 pessoas. Um pulo.
Eu achava que eu ia voltar para trás para começar de novo e de repente, Deus colocou a mão contrária. Vai contrária às expectativas. Por quê? Porque é com evidências. Quem olhasse falava assim, uai, mas esse chegou agora. Uai, mas chegou ontem. Eu lembro de uma vez estar assim em um corredor e tinha outro discipuladora conversando com outro pastor. E ninguém me conhecia, claro. Estava passando um barbante para segurar uns balões, agachado. Bazé, preto, cabelo ruim, mal vestido, mais ungido. Aí, ô fulana, vem andar comigo. Não, estou na rede do pastor Rafael. Andando com quem? O Wendel Miranda. Quem que é esse? Nunca ouvi falar. Aí, hoje a discipuladora lá falou assim, mas você vai. Eu sentadinho, aqui, mexendo, mas você vai. Ia mesmo, foi só uma questão de tempo. Quem falou sabia que Deus ia cruzar os braços, sabia que Deus ia nos favorecer. Por quê? Porque o Espírito já estava nos envolvendo. Era só uma questão de tempo para se levantar um testemunho. E de repente, teve que saber quem era. Chamou minha esposa, os familiares, meus filhos, mandou pôr um terno bacana. Falou, então, irmãos, queria chamar aqui na frente da igreja, para que não passe mais despercebido essa família aqui, ó, que agora vai entrar no teste para ser pastor nosso aqui na Videira do Garavial. Evidência. Essa é a minha história, esse é o meu testemunho, mas Deus tem um testemunho para você. Tem uma história para você. Talvez a sua alegria não está no ministério como a minha, mas onde é que você tem carência, onde é que você tem percebido necessidade? As evidências caminham junto com o enchimento do poder, com a unção que está sobre nós.